Vamos! Está começando mais uma edição do nosso debate esportivo aqui no C2 Podcast. Eu sou o João Antônio Ferreira e estou mais uma vez aqui com o Nicolas Spielmann. Vamos, começando aqui mais um episódio, né? Dessa vez a gente tem uma semana bastante agitada aí, tem o jogo paulista, teve a dupla Grenal apontando de novo, tem NBA, tem outras situações também que a gente vai estar conversando sobre tudo aí mais uma vez. Pois é, e hoje então, mais uma vez, a nossa mesa da resenha aqui, sendo completada por Marco Gavião e Igor Krolov. Boa noite, guris. Boa noite, Marco. Vamos, mais uma semana aqui, eu aqui junto com a galera aqui na bancada, saindo não, ainda estou produzindo, mas dessa vez aqui junto com a galera para falar sobre os mais variados assuntos. E aí, Igor, vamos. Vamos. Cara, estamos aí mais uma semana. Muito bom estar pela terceira semana seguida com vocês aqui, comentando sobre futebol, sobre NBA, sobre futsal, sobre tudo, falando o que a gente gosta e resenhando. Então, vamos embora. Vamos embora, então, vamos para mais uma, vamos começando. Então, vamos começar, então, com o nosso merchan. Vamos chamar um merchan aqui assim, ó. Tô tomando aqui a minha Sub-Zero, então, se a Sub-Zero não quiser... Fala, cara, não pagam, cara. Se a Sub-Zero quiser patrocinar aqui o C2 Podcast, é só entrar em contato com a gente, pode ser lá no Instagram, @C2OPodcast, e fazer a propostinha, né? Porque a gente gosta. E água mineral também, né? Porque os guri bebem de água não tá no gibi. Quando chega o futsal ali, meu Deus do céu, caminhão pipa, quase. Tá louco, secam tudo, que loucura. E hoje, então, a gente vai começando com o Grêmio, com a dupla Grenal ali, principalmente o Grêmio, que já nos desmancinizou nessa última partida. Atlético Goianiense 2-0 para cima do Grêmio, já murchou todos os planos que a gente tinha de, quem sabe, o Grêmio já ia dar uma deslanchada. O Atlético até que não conseguiu aproveitar as chances que teve, principalmente ali no primeiro tempo, porque o Grêmio foi bem melhor, mas não conseguiu concretizar as chances criadas. Chegou a estar com 10 finalizações contra uma apenas do Atlético Goianiense, mas no lançamento ali uma falha do Wanderson. Eu vou botar 80% da falha do Wanderson e 20% do Paulo Miranda, porque o Paulo Miranda estava completamente perdido. O Wanderson estava com 2. Mas aquela bola ali era muito mais para o Wanderson, ele poderia ter tirado, e aí, quem sabe, num segundo tempo, com 0-0, as coisas poderiam ser diferentes. Mas depois que o Grêmio tomou um gol, abalou completamente o psicológico do elenco, e aí, para mim, ali eu já sabia, não dá mais, acabou, o Grêmio tá derrotado. Eu achei o Grêmio muito bem no primeiro tempo, né? Acho que até tomar o gol, obviamente, que foi ali no finalzinho, o Grêmio estava fazendo um bom primeiro tempo, principalmente achei o Jean-Pierre muito bem no meio de campo, era um cara que estava conseguindo organizar a equipe do Grêmio, o Jean-Pierre e o Vila Sante. O Vila Sante, a todo momento, estava ultrapassando do lado direito, do lado esquerdo, estava pisando na área do Atlético Goianiense, tanto que a melhor oportunidade do Grêmio no primeiro tempo foi com o Vila Sante, num passe metido pelo Jean-Pierre. E o Douglas Costa também. Ele deu 3 finalizações de fora da área, 3 finalizações que o Fernando Miguel defendeu bem, mas é aquilo que o Grêmio não tem, não vai ser uma finalização do Alisson de fora da área que vai trazer perigo. Os times não vão se preocupar. E o Douglas Costa estava bem nesse primeiro tempo, mas a partir do momento que o Grêmio toma o gol, eu acho que, sinceramente, é mais a parte psicológica do Grêmio, bem que sentiu, todo mundo sentiu. Toda a mentalidade do Grêmio na partida, que é uma mentalidade muito parecida com outros times grandes que caíram. Eram times que o psicológico deles ia abaixo muito fácil. É um time que tu vê que depois que o Grêmio tomou o gol, nada mais aconteceu. O time não conseguia construir jogada direito. O time parecia bloqueado. Isso é algo que me preocupa muito para a extensão do campeonato, porque o Grêmio vai pegar times muito melhores que o Atlético Goianiense. Mas cara, eu concordo com você, eu concordo com vocês aí, acho que tudo que vocês falaram. O João, por exemplo, quando ele citou a falha do Wanderson, realmente
Grêmio estava bem no jogo, que nem o Bochinha falou. Os primeiros 20, 30 minutos do Grêmio foram bem, foram de um jogo que poderia o Grêmio estar até de repente buscar um gol em algum momento ou manter um empate no primeiro tempo. Aí beleza, veio a falha. E eu concordo com o João no seguinte aspecto: depois do gol parece que o Grêmio acabou o que tinha, se tinha alguma coisa de boa, acabou ali depois do gol, principalmente no quesito emocional. Ali eu senti que o Grêmio não vai começar, aí tomou cartão amarelo, aí o jogador adversário, o André, acho que o André Luiz, não lembro o nome dele, camisa 10, começou a fazer o que quis, o Grêmio já não sabia mais, ficou perdido em campo. Aí vem o segundo tempo, aí para mim, na minha opinião, o grande responsável o Grêmio não conseguir evoluir foi o técnico. O Wagner Mancini foi muito mal, mexeu muito mal no time, muito mal. Se tinha alguma coisa boa no aspecto técnico do time, o Mancini estragou pro segundo tempo. Porque tirou o Jean-Pierre, que eu concordo com o Nico, estava bem, a bola passava por ele, onde tinha alguma jogada do Grêmio de bola no chão, de tentar um lance de ataque, uma jogada mais aguda era no pé do Jean-Pierre, perdeu isso. E aí vai de acordo com o que o Marco falou, um time que, cara, não tem muita coisa técnica, quando tem e perde, ou quando tem e tem um lance contra, como foi no pênalti ali, um lance contra si, perde a cabeça, os jogadores perdem a cabeça, o jogador expulso. E aí, realmente, cara, é complicada a situação do Grêmio. Eu acho que vai ser mais do que simplesmente um futebol que não tem quase, é um futebol ruim, né? A gente tem visto ao longo do campeonato. Vai ter que ser na superação, vai ter que ser um pouco na camisa, na torcida, para conseguir salvar o ano do Grêmio e não cair, cara. Eu acho que vai ter que ser por esse caminho. Eu acho que parecido com o caso do Grêmio, acho que eu só vi um caso que o time realmente conseguiu, que foi o Fluminense de 2009. É o único caso que eu vejo. Mas o time do Fluminense aquele ano tava bem pior. Tipo, tava bem mais afundado que o Grêmio, no caso, né? O Grêmio ainda tem. Eu, o João, o Igor também tava. A gente tava simulando, né, o restante do campeonato. E na nossa simulação, teoricamente, o Grêmio se escapa na última rodada. Na última rodada, e a gente colocou ainda como se estivesse perdendo, não é, os jogos em casa contra o São Paulo, contra o Bragantino, acho, alguma coisa assim. São jogos que tipo, pode acontecer de tudo, né? A gente não sabe, a gente estava simulando ali, mas pode acontecer de tudo. Mas esse jogo agora contra o Atlético Goianiense, pegando muito o que o Igor falou, o Wagner Mancini, claro, a gente tem que identificar o momento que os 15 minutos onde ele faz as alterações, que ele tira o Douglas Costa e o Jean-Pierre. O Douglas Costa, acho que ele tentou 5 bolas, ele errou 5 passes, entregou a bola 5 vezes para o Atlético Goianiense. Só que a gente tem que entender, e parece que no Grêmio não conseguiram entender ainda, se o Douglas Costa está bem fisicamente, ele está errando alguma coisa técnica, ele tem que continuar. Porque a única coisa diferente vai sair dele. E aí, no momento que ele tira o Jean-Pierre e o Douglas Costa, o Jean-Pierre, claro, a torcida do Grêmio pega muito no pé, e ele já não está rendendo o que ele rendeu alguma vez, mas ele não estava fazendo um jogo ruim. E estava tudo saindo dele. Então, no momento que o treinador ele tem a capacidade mental de achar que o Borja e o Diego Souza jogando juntos iam fazer mais do que o que o Douglas Costa e o Jean-Pierre, aí a gente está fora, total. Né? Não tem condições. Um ponto que a eu escalação toco... titular, tu já vê os equívocos. Sim. Os equívocos do Mancini. Paulo Miranda de titular é um troço. E o Igor falou também a situação do André Luiz. Né? O Grêmio tomou os 3 cartões amarelos no primeiro tempo. Né? Foi Kahneman, Paulo Miranda, Thiago Santos, da mesma forma, tipo, no meio de campo, puxando o jogador do Atlético Goianiense. Entendeu? Então, não era não era uma chance nítida de gol. Isso. Foi tipo faltas bobas. E todo mundo sabia que alguém dos 3 ia ser expulso. Todo mundo sabia. Mas um ponto é que o Kahneman, a gente sabe que o Kahneman ele tem essa intensidade. Então, não dá para cobrar tanto porque é o estilo do jogador. Agora, o Paulo Miranda, não. A bola estava indo para a linha de fundo, em direção ao escanteio. O jogador ele estava colado com o Paulo Miranda e ele estava sozinho, o André Luiz. Ele não ia ter o que fazer ali. O Paulo Miranda ele se agarrou no cara 3, 4 vezes até o louco parar, porque ele pensou, bom, o cara tá me agarrando, obviamente que o juiz vai dar falta e provavelmente vai ser cartão. Então, com os 3 jogadores de marcação, os 3 jogadores mais defensivos do Grêmio,
com o amarelo, era muito óbvio que alguém ia ser expulso, porque o Grêmio, com o segundo tempo, onde ia ter que se soltar mais, ia ter que sair para o ataque porque já estava perdendo, ia dar muito espaço para o contra-ataque, que é um ponto forte do Atlético Goianiense. Mas um ponto que eu digo dois pontos que eu tenho para falar. O Grêmio entrou mais uma vez com 9 jogadores em campo. Acho que o Grêmio ainda tem aquela situação da Batalha dos Aflitos que ganhou com 7. E ele vai entrando agora cada vez em campo com menos jogador do que precisa, do que pode. O Grêmio jogou com o Diego Souza, que eu não lembro de ter tocado na bola efetivamente. O Grêmio joga com o Alisson, que, cara. Tem o Ferreirinha, né? Assim, que me desculpem, assim, nossos ouvintes mais jovens, mas o Alisson é uma punheta em cabo de vassoura, cara. Não sai nada do Alisson. O Paulo Miranda. O Paulo Miranda é outro jogador que, por mais que o Grêmio tenha ali o Rodrigues e o Juan, que são fracos, são jogadores muito meia-boca, a gente já viu o Paulo Miranda, cara, aquele jogo contra. Eu não lembro contra quem foi contra o Juventude. Ele foi atrás da bola e entregou o jogo contra o Juventude. Depois ele não entrou mais, ele foi entrar no último jogo agora. Entregou de novo, então, tipo, não tem como jogar com esse tipo de jogador, cara. O pessoal geralmente comenta, se tu tem jogador ruim, jogador que vai te complicar no jogo, no teu elenco, ele sempre vai entrar. Vai acontecer Mas alguma vocês coisa sabem por que entrar. esses caras estão jogando, né? O Rafinha deu uma coletiva esses dias falando que tava tranquilo, que tava jogando os cascudos. O Wagner Mancini não culpou, falou que o elenco não tem culpa, que o Diego Souza é bom jogador, que defendeu esses caras aí. Ele abraçou, cara. Ele chegou e abraçou os caras de novo. Essa é a metodologia aí. Cara, não sei. Acho que pode ter visto, porque, ó, não tem como. A gente aqui tá vendo, né? Quem é a gente? Mas a gente aqui tá vendo, todo mundo já viu. Pô, o Diego Souza, cara, eu não sei o quão pior o Churin é que ele, se o Borja não tem condições de jogar o jogo. Não sei como. Certamente o Churin tá em mais condições físicas de jogar que o Diego Souza, né? Então poderia colocar o Churin. A gente pode falar hoje aqui, aconteceu o jogo do Grêmio e o Ceará, ali pelo Brasileirão de Aspirantes, que o Grêmio foi campeão, com um gol com assistência do Elias. É ridículo tu perder um jogador como o Elias, que tem qualidade, que podia estar recebendo oportunidade no time titular, porque entre botar o Elias ontem... É Elias ou Borja, né? Sim, podia ter botado o Elias ontem no jogo, que era de necessidade para o Grêmio pontuar. Mas não, ele foi jogar o Brasileirão de Aspirantes para o Grêmio ser campeão, que não conta porra nenhuma. E fora o Brasileirão de Aspirantes, hoje, teve outros jogadores que se destacaram, o caso do Pedro Lucas, que seria uma alternativa para o lugar do Jean-Pierre, porque hoje no elenco do Grêmio, os únicos que fazem tem essa característica de organização, de dar o último passe, é o Jean-Pierre e o Pedro Lucas no Sub-23. E o Vini Paulista, que joga pelo lado do Alisson e do Ferreirinha, outro jogador que se destacou hoje bastante, um jogador que eu acompanho, já tem muita qualidade técnica. Para mim, não tem condições mais do Alisson estar jogando. O Alisson joga os 90 minutos. Não tem, cara, não tem explicação. O que eu não consigo entender é o Ferreirinha não jogar, cara. Ele entrou no segundo tempo, o Grêmio tava até com a menos, eu acho. Em dado momento que ele limpou um ou dois jogadores e por pouco ele chutou no gol e o cara cortou bem. Claro, tava sozinho, não. Grêmio com a menos, lá no abaixo. Não, mas já. O pior. Ele tem muita qualidade técnica, cara. Ele não pode ficar sem reserva, cara. Ele pode ter uma solução no jogo. Mas o pior é o Douglas Costa sair e o Alisson continuar em campo. O Douglas Costa, para ele sair do time do Grêmio, ele tem que ter quebrado a perna. Ele tem que ter rompido o ligamento. Alguma coisa assim. Ele deu ali, tu falou, comentou no início, eu achei que ele deu 2 ou 3 chutes no gol. Cara, aquilo ali o Grêmio não teve mais nada depois daquilo. Nada. Então, as poucas chances que o Grêmio teve, cara, não foi chance, mas foi aquele chute ali. Se ele acertou um petado que nem acertou esses dias aí faz um gol pro Grêmio, acabou o jogo. O Grêmio ali segura e deu 1-0 e acabou o jogo, cara. Sim. Tem que ter esse cara. É que nem o Inter, quando caiu lá em 2016, que em dado momento o Vitinho acertava um petardo pro jogo. Era o cara que resolvia pro Inter, pô. Sim. E tem que ter um cara desse no time, cara, jogando. Sobre o Elias e o Pedro Lucas, pra mim isso é crônico, é uma herança do Renato de aproveitar muito tarde os jovens jogadores. O jogador demora, custa da base do time. É impregnada, né, o Marco, de um tempo já no Grêmio, de os caras chegar já, o próprio PP, eu acho, né, foi o PP que chegou 20 e tantos anos já, os jogadores não
ascendem rápido pro time de. O Isso. Ferreira, Os jogadores que não aguentaram ficar, o TT e o Diego Rosa saíram antes. Eles o nem. Diego Rosa, eu não, até não cito nessa questão, porque o Diego Rosa veio simplesmente o Grupo City e comprou ele, mas o TT, ele queria, e o problema do TT, o que me entristece, é que o TT ele não jogou, porque quem estava na direita era o cancro do Alisson. Era o Mas Alisson. e sobre uma o jogo coisa, de ontem, isso- pode falar, Marco. Isso acaba com o potencial de vendas, porque a Europa não quer mais levar cara com 23 anos. A Europa quer guri com 17, com 18. E a gente vê o A Europa caso do quer. Fluminense agora, né? Tava falando, o time do Fluminense tem o Luiz Henrique e o John Kennedy, que simplesmente foram os dois jogadores que ganharam do Flamengo. O time do E Fluminense tem suas o gurizão qualidades, aquele que já foi vendido também, esqueci o mas nome dele. Kaique. Isso, o Kaique já foi vendido. E É, jogou mas bem quando entrou. o Luiz Henrique, É bola, tá? cara, É muita não bola, tem é muita como. bola. É muito bom. É Bom muito jogador. bom, muito acima da Muito média. bom jogador. Mas, Quem cara, fez dois foi o Kennedy, né? Foi o Kennedy que fez dois. Foi O Kennedy eu Kennedy. não. O Kennedy até, assim, já vi um pouco, mas não acompanhei tanto. Mas o Luiz Henrique, isso aí, eu já vi alguns jogos e pra mim, diferente. esse cara vai deslanchar rapidão. Ele é muito diferente. Bom ele é jogador. muito diferente, mas, outro cara, ponto, ele consegue ter ele tá com 17 anos, ele já tem uma bagagem, porque ele tá jogando Campeonato Brasileiro, no profissional. sim. E eu tenho certeza que se o time do Grêmio, que foi vice-campeão da Copa São Paulo, que perdeu pro Inter, o Inter jogava o Praxedes jogou a Copa São Paulo, subiu profissional. Ninguém daquela Copa São Paulo subiu profissional do Grêmio. Só o Wanderson. E o Porque Wanderson também só subiu. porque é muito Porque não acima, tinha né? lateral. E porque era muito acima. O Elias já era pra estar no grupo. O Pedro Lucas é pequeno, já era pra estar no grupo. Porque os caras vão tendo uma bagagem. Não, os caras não vão ter bagagem jogando Brasileirão sub-23. Que o zagueiro do Ceará era o Klaus, que jogava no Era o Inter. Klaus, sim, com 27 anos. Não, Então entendeu? não tem como. Não tem como. Tem que Mas botar os caras a jogar. um outro ponto a respeito do jogo do Grêmio foi, como o Bocha falou, foram 6 passes errados que o Douglas Costa deu seguidos ali. Ele matou 3 jogadas seguidas de ataque do Grêmio. Mas é dele que vai sair, não vai ser do Alisson. O Douglas Costa deu 3 chutes perigosos no primeiro tempo. O Alisson deu 2 chutes na lua. Ele chutou uma bola para fora, uma bola que nem na arquibancada direito foi, quase foi para fora do estádio. Uma foi na arquibancada, então não tem como tu ter um jogador. Ele não, a única coisa que eu vou dizer que o Alisson foi razoável foi na cobrança do escanteio, que aí ele botou 2 bolas no meio da área, pelo menos. Quando vê, dava para sair alguma coisa. Mas não tem como, ele não cruza. Ele é o ponta. Cara, a gente viu tantos pontas no time do Grêmio nos últimos anos ofensivos, que pegavam a bola, ia para cima, driblava, fazia gol. O Alisson, ele é o jogador mais inofensivo que existe no elenco do Grêmio. Menos que o Ramiro. Ele não vai para cima, ele simplesmente, ele chegou, tá no contra um, ele é atrás, ele espera vir alguém, ele toca, sei lá, pro Rafinha, que tá chegando para acompanhar, ele toca no volante, ele não gosta de nenhuma responsabilidade. Ele não vai pra, ele teve um contra-ataque que ele chegou, era ele contra outro magrão. Cara, Era não dá, mano a mano, X1, contra-ataque. Ele é muito, não dá nem para dizer que ele é muito mais rápido, porque a gente nunca viu o Alisson numa situação de velocidade. Ponta que nem velocidade ele tem, cara. Ele não tem condições. Sério, ele não tem condições. Mas um outro ponto que me apavorou no jogo do Grêmio foi: o Grêmio foi pro intervalo perdendo o jogo. E ele voltou no segundo tempo tão mal psicologicamente quanto acabou o primeiro tempo. Não é tipo, o Grêmio tomou gol aos 15 do segundo tempo e aí o time morreu. Teve 15 minutos para o técnico falar, para o time se acertar psicologicamente, e nem assim. O Grêmio foi para o segundo tempo perdido, entregue. Imagina que o Mancini falou para os jogadores no intervalo: não, tá, vocês estão jogando bem, tá tudo certo. Mas também mas não tinha muito essa questão, até porque o Grêmio estava jogando bem. Só que o problema é que o time desmoronou, o time implodiu. O Grêmio não jogou mais nada, não criou mais nada, e aí, além disso, ele fez as trocas erradas, ele tirou o Vidia Sante, ele tirou o Jean-Pierre, ele tirou o Douglas Costa, e aí não tem o que fazer. Se o não Grêmio vai já ser o tava Diego... mal, ele acabou com o time. Sim, não vai ser o Diego Souza que vai armar o time do Grêmio. Não tem o que fazer. Não vai ser o Luiz Fernando que vai ser o diferencial do time do Grêmio também. Não tem o que fazer. O time do Grêmio tem um elenco fraco,
um elenco bem meia boca, e aí quando o técnico muda as peças errado, aí não tem o que fazer, não vai tirar leite de pedra, não vai fazer milagre. Eu tô meio muito com medo, na verdade, né? E principalmente agora o Grêmio pega Palmeiras, pega Internacional. Então a gente sabe que são jogos Atlético Mineiro. são Atlético Mineiro complicadíssimos, antes. Atlético Mineiro. Então são jogos, cara, muito complicados mesmo. E o Grêmio joga com o Palmeiras em casa, e o Palmeiras estava numa fase ruim, aí do nada já amassou o Sport, e agora vem contra o Grêmio, Palmeiras e Grêmio, olha. Eu não lembro a última vez que o Grêmio ganhou do Palmeiras na Arena. Faz tempo. Foi Faz tempo que o 2016, Palmeiras. foi naquela Copa do Brasil, eu acho. Acho que aquele gol do O Ramiro, Ramiro, talvez? não lembro de uma Porque outra vez. senão O Grêmio tem tomado surra do Palmeiras do Palmeiras todas na as Arena. vezes. Na Arena. O jogo pra ter ganho era o Atlético Goianiense, né? Na Sim, verdade pra é essa. Quer dar fazer uma mais 3 tranquilidade pontos maior. fora. Claro, aí tu poderia negociar, sei lá, 2 derrotas agora e um empate no Grenal, não sei, ou de repente 2 empates e uma derrota aí, mas agora tu vai ter que fazer uns 4 pontos, eu acho, cara. Sim, O Grenal é o jogo que me dá mais medo de todos esses. Porque vai ser muita incompetência do Aguirre se ele não conseguir pilhar muito o elenco do Inter. Porque Cara, a chance do Inter vai ser no Beira-Rio, né? sim. eu acho que sim. Eu acho que. Com a torcida vendo, com a chance de conseguir enterrar talvez de vez o Grêmio, o Aguirre vai tentar pilhar muitos jogadores. Vai jogar os jogadores que darem sangue na partida. Eu acho que vai ser possibilidade. tudo, o Marco. A imprensa já tá, notícia de lá, notícia daqui, hoje já saiu algumas coisas. Eu acho que isso aí é tudo um fator que semana Grenal, ainda mais semana Grenal assim. Eu não lembro como é que foi, por exemplo, 2016, que o Inter tava pra cair, mas eu acho que foi um Grenal que foi um empate. Acho O que Inter foi. tava mal, foi na Arena, né? Um 0x0, eu Foi um acho. empate horroroso, 0x0. É, Terrível o jogo. eu acho que, e, tipo, teve situações também em 2003, 2004, quando o Grêmio tava pra cair, depois quando caiu também. 2004, acho que o Inter ganhou no Olímpico, se eu não me engano, o gol do Fernandão e do Chiquinho, não sei que, não lembro. Acho que foi. Cara, tudo conspira contra, né? No caso, tudo conspira contra o time que tá precisando e os jogadores tentam ficar pilhados e a imprensa solta coisa e surge boato, não sei do que. Cara, mas o Inter precisa, digamos assim, acho que pro Inter é o jogo do ano, cara. Porque o ano do Inter também foi ruim, né? Para não dizer péssimo, horrível. O jogo do ano do Inter foi muito ruim. E a sorte que tá salvando o ano do Inter é o Grêmio tá pior. Essa é a verdade. E aí eu acho que esse é o jogo do ano pro Inter. É a sorte do Inter também, que se tu não é rebaixado, tu tá na Libertadores. Então. O Inter tá brigando por. E é um ponto, o time do Inter vem bem. O Aguirre ajeitou o Inter, que a gente já falou isso no podcast passado. Mas um ponto que essa questão de todo mundo já tá com uma aura de o Grêmio vai ser goleado, a imprensa falando que é uma boa chance do Inter, sei lá, reverter aquele 5-0, ou pelo menos fazer 2-3-0, que já mate, basicamente, com toda a moral que o Grêmio possa E o Inter querer vai poupar conseguir. jogador contra o São Paulo. Sim, porque é o que tem que fazer. Tu não tem a oportunidade de enterrar o teu rival, tu tem que fazer isso. E aí, talvez. A gente aqui pensa muito assim, tipo, todo mundo, né? A nossa bolha aqui do Rio Grande do Sul pensa assim sempre, cara, e sempre um ferrar o outro no que pode, tá ligado? E vai ser assim, provavelmente vai ser assim, esse Grenal. Vai surgir, sei lá, hoje surgiu boato de premiação, esse tipo de coisa, pra poder pilhar o outro, cara. E vai ficar nessa aí, um do lado do outro. Mas eu acho que o Inter tem que pesar isso daí, cara. O Inter tem que pesar. Não acho que seja só no Rio Grande do Sul, visto aquele icônico Cruzeiro Atlético Mineiro em 2011. O Atlético podia ter rebaixado o Cruzeiro e tomou 6-1. Então. Sim. E é um ponto também, talvez por estar todo esse burburinho em torno do jogo, talvez o Grêmio consiga tentar tirar um pouquinho de proveito disso para pilhar os jogadores. Cara, ou vocês entram querendo, ou vocês vão realmente tomar um fumo e, bom, aí desiste. Aí, bom, quem quiser entrar de férias, já entra de férias, porque o Grêmio tá rebaixado. Mas se não, cara, a perspectiva nesses próximos 3 jogos, principalmente, é de 3 derrotas do Grêmio. É muito difícil ganhar do Palmeiras, que já está se recuperando de novo. É muito difícil ganhar do Atlético Mineiro. E o Inter vem numa fase muito melhor que o Grêmio.
Não dá para tu dizer, não, é muito sonho do torcedor gremista pensar, não, dá para ganhar um jogo, dá para empatar outro. Sendo que o Grêmio não conseguiu ganhar do Sport, não conseguiu ganhar do Santos, tomou um susto do Juventude. É muito difícil do Grêmio conseguir ganhar uma partida, então Se tem o que ser Grêmio realista. conseguir um empate ou 3 pontos nesses 3 jogos aí... Já é maravilhoso. Pô, eu vai... acho que se chega a ganhar do Palmeiras ali, tá legal. Depois não precisa. tá Vai bom. ficar bem mais despreocupado. Sim. Mas E Se assim, aí, eu não tomar nenhuma goleada, tá bom já. eu acho que assim, sendo bem sincero, a minha opinião pro Grenal é de. Cara, pra mim, Grenal não importa o momento, é muito parelho, cara. Sério, não importa o momento, é sempre muito parelho, é sempre um jogo que os times têm medo, tem assim, medo de atacar, por mais que seja melhor ou pior, uma equipe ou outra, sempre tem um jogo muito taticamente falando, muito estudado. Pode estudar, o Mancini montar uma estratégia interessante pro Grêmio ali, segurar o contra-ataque do Inter, que é uma arma perigosa do Inter, e o Inter acabar não tendo jogada, e aí ficar naquele jogo amorcegado. Cara, sinceramente, pro Grenal, eu não consigo opinar mesmo, o Inter tendo uma fase bem melhor que a do Grêmio, o Grêmio tendo em baixa, todos esses aspectos fora extra-campo que a gente comentou, que afetam um lado e afetam o outro. Eu, pro Grenal, eu não consigo ter certeza, o Inter vai ganhar esse Grenal. Eu não cravo e isso, até tá? Eu acho porque, que é muito parelho. até porque no Grenal, falando em fator psicológico mesmo, com a fase do Grêmio, parte psicológica no Inter, o Inter sente Muito muito ruim. quando joga Muito Grenal. ruim. É muito Grêmio ruim. não importa se tá Tanto que eu ruim. acho assim, ô Bochinha, até pro Inter, brilhando na garganta, mas vamos lá. Pro Inter, esse Grenal pode ser o Grenal da redenção, tá? Desse tempo todo que tá perdendo mais Grenal, que tá, o Grêmio ganhou títulos e o Inter vem cambaleando de anos, não tem ganhado títulos. Há uns anos atrás tava mal também, que nem o Grêmio tá. E tá, né? A gangorra daquele jeito que a gente fala sempre da gangorra, o Tabelo tá mal. Esse Grenal pode ser o da virada pro Inter. E aí também é um problema. Porque tu acha que os jogadores não vão entrar pensando nisso, cara, nós temos que ganhar esse jogo, cara. Esse jogo é o nosso jogo da nossa virada. O cara entra assim, e aí isso pode ser pior. Nesse elenco do Inter, a gente já viu que entrar pra decidir alguma coisa é ruim. Então, não sei mesmo o que esperar desse Grenal. Eu vou nesse Grenal assim, ó, deixando Ou acontecer. seja, dá pra apostar no 0x0 bosta de lei. Eu se fosse apostar agora, perder meu dinheiro, colocaria um 0x0. É que é um outro ponto também. Um outro ponto é que geralmente claro, nos últimos anos o Grêmio conseguiu ali um pouco mais de vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, ou de acordo com o histórico, tem muito empate em Grenal. O time tá muito melhor que o outro, empate. O jogo tá equilibrado, empate. Aí quando tu pensa, não, esse aqui vai dar empate, aí sei lá, alguém ganha de 1-0, alguém faz um 2-0. Mas até mesmo quando tem, por exemplo, em 2014, o Inter atropelou o Grêmio naquela final de Gauchão. 4-1, e valsa, e quanta coisa depois. Podia ter sido mais aquele Grenal, cara. Foi uma roda aquele Foi gol contra até, o gol do Grêmio foi gol contra. Aí chegou no final do ano, o Grêmio socou 4-1. Então, tipo, são jogos que, quando dá essa diferença um pouco mais elástica de placar, mesmo ano, com o mesmo elenco, teve 4-1 para um time e 4-1 para o outro. Então, dá para realmente pensar que o mais certo talvez seja ou o Inter ganhar ou o empate. E para o Grêmio, o empate no Grenal até que é bom. Mas falando também do Inter, o Inter que nessa semana, de um podcast para o outro, o Inter teve a oportunidade de ganhar do Bragantino, né, que era uma vitória muito importante para colocar o Inter cada vez mais perto desse G4 e realmente afirmar o Inter numa posição de quem vai brigar pela vaga direta na Libertadores, mas basicamente no último lance da partida acabou tomando um gol ali, numa falha das duas laterais, né? O lateral direito não conseguiu acompanhar, a bola chegou no lado esquerdo defensivo do Inter e saiu o gol do Bruninho, do Bragantino. Mas foi uma boa partida do Inter. Bom jogador, mas foi uma boa partida do Inter. Óbvio que acaba sendo complicada porque tu joga melhor, tu joga bem contra um time que está disputando as mesmas posições que tu e acaba perdendo a oportunidade de sair com os 3 pontos. E depois o Inter jogou contra o Corinthians, que também é um adversário muito bom, teve muito investimento, saiu vencendo, tomou a virada e lá no finalzinho com aquele golaço do Gustavo Maia, acho que é, né? Isso. Gustavo Maia empatou o jogo e, claro, se tu não perder pontos para essas equipes que estão brigando junto contigo pela mesma situação na tabela, já é lucro, porque daí tu tem que ganhar dos times menores.
E aí Mas- chega ao ponto mais uma vez do Grenal, que é o que os outros times vão ganhar o Grêmio. Tem que ver se o Inter também vai conseguir ganhar para se manter nessa disputa. É que são dois times que o Inter não ganhou e não perdeu, empatou, mas são dois times que estão mostrando rendimento maiores que o time do Inter. O time do Inter já jogou bem mais do que está jogando atualmente no Brasileirão. São um pouco mais Então, constantes, né? Isso, exato. E falando em algumas situações, o Inter só tomou aquele gol de empate contra o Bragantino, achei falha do Saravia, primeiramente, né? Ele simplesmente não acompanhou, claro, final de jogo, tá cansado, mas não tem explicação, ele simplesmente parou de correr. Cara, tu não pode tomar um gol. Ele simplesmente Tu parou. não pode tomar gols aos 90, cara. Um gol Não, 45 8. não toma. Era 48. Era Segura 48. a bola, cara. Segura a Sim. bola, cara. Ele foi mas um bago. ele Ele deu um bago, aí eu acho que o Yuri não dominou, o Yuri brigou com o zagueiro, e ele ficou simplesmente, ele não voltou, ele deu bago e não voltou, e ficou na ele metade do simplesmente caminho, o não cara tomou voltou. nas costas. Cara, aquilo é um gol muito amador que o time do Inter tomou. Eu até meio que discuti um pouco com o Brunão, porque assim, foi um lance que muito se culpou o Paulo Vitor, né? Porque o Bruninho surgiu lá do outro lado. Mas não foi esse ponto, que o culpado mesmo foi o lateral direito. Sarabia, Porque pra ele mim não também. acompanhou. Também acho. Ele não acompanhou o cara quando o Bruninho fez o gol, já estava dentro do gol, basicamente. Só Cara, aquela lei do Paulo Vitor, cara, é gol que toma todo dia. O lateral não tem toma que fazer, direto. aí não tem que fazer. Com a bola, claro, o cara corre, o cara meteu a bola cruzada dentro da área, o cara correu nas costas, o centroavante passou do centroavante correr e cara. Se o cara não faz o gol, ele é um faz jogador veloz, o Bruninho, né? Então, ganhou na velocidade, ganhou no posicionamento. Eu também tô com o Bochinha nessa daí, o que foi do Sarabia ali. E, cara, contra o Corinthians, cara, o Inter de novo, o Inter começa o jogo bem, o Inter dominou o primeiro tempo ali, e aí segundo tempo, já tava nítido, né? O Inter ia parar. Depois fez o gol, começou a parar, e aí segundo tempo parou. E o Corinthians em dois lances, assim, que tem jogadores bons, o Renato Augusto joga muita bola ainda, né? E tocou pro Juliano, foi o Renato Augusto, tocou pro Juliano, e o Juliano fez um gol, e depois, 5 minutos depois, o Corinthians virou, cara. E foi o pênalti, ali bem seguido já. Isso, o Roger Guedes do John fez o pênalti. E, cara, porque o Inter parou de jogar, cara. Parou de jogar, não dá pra entender. O Inter tem um bom time. O Inter para de jogar quando o Tyson e o Edenilson caem de rendimento. E de rendimento. Porque no primeiro tempo, a maioria dos jogos que eu assisti do Inter, o Tyson ou o Edenilson sempre dão algumas arrancadas de trás do meio de campo, onde o time do Inter é forte nessa transição ofensiva. O Inter chega muito rápido na frente. Porque tem Tyson, tem Yuri Alberto, tem Edenilson, jogadores que tem essa explosão para chegar. Mas depois, quando chega no segundo tempo, e principalmente o Edenilson e o Tyson, eles não conseguem desempenhar a mesma coisa, e o Yuri Alberto fica muito isolado, e o Aguirre ele não consegue ter essa opção para continuar no mesmo nível. Pra mim tem um jogador pedindo passagem há um tempo, já que é o Maurício, tá? Eu acho o Maurício bom jogador. O Maurício agrega muito quando tá. É outra coisa. O Maurício faz os jogadores ao lado dele crescerem quando ele tá. Ele é muito participativo, ele ajuda. Ele tá sempre. Dá a opção pro Tyson jogar. Ele dá a opção pro Yuri jogar, quando ele joga um pouco mais na frente. E o Bagui, ele é banco sempre. Patrick não sai do time, Patrick vem mal há um tempo. Eu gosto do Patrick. Acho o Patrick um bom jogador. Acho que, por exemplo, na reta final do Brasileirão 2020, o Inter foi bem. O Patrick talvez tenha sido, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do Inter. Foi muito bem, Patrick. Eu gosto muito do Patrick. Até acho melhor que o Alisson, assim. Bem melhor. Tecnicamente. Mas ele tá mal, cara. Ele vem jogando mal e ele não sai do time de jeito nenhum. Tá, eu sei que ele pode até cumprir uma função também um pouco mais defensiva em certas ocasiões, pode ajudar uma recomposição, mas não vejo isso hoje, cara. Eu acho que o Inter precisa de um jogador um pouco mais agudo ali na frente. E se o Aguirre quer seguir com o esquema de 2 volantes que tem dado certo, deu muito certo no início, quando ele pegou o time do Inter um pouco desmanchado, bastante desmanchado, e colocou os 2 volantes ali, o Lindoso e o Dourado, por horas o Johnny, quando não tem um dos dois, e tem dado certo, resolveu. Eu acho que os dois volantes têm jogado bem. Cara, podia colocar um jogador mais agudo na frente. O próprio Gustavo Maia, que entrou, podia ter mais oportunidades. Mas eu acho que o Maurício tá pedindo passagem há um tempo já. Eu acho que dá mais opção de jogo pro Inter, mais opção de ataque.
que o Inter não tem isso, que tu falou muito verdade, ô Baixinho. O Yuri tem um momento do jogo que é uma ilha. Sim. É uma ilha, não tem nada. E, cara, quando o centroavante fica assim, não pode ser o centroavante que for. A bola não vai chegar, o cara não vai fazer gol. Não tem que fazer, não vai brigar lá com 3, 4 zagueiros e ainda mais um jogador que às vezes o Yuri é um cara de velocidade, às vezes o treinador do time adversário vai colocar alguém na sobra, vai colocar fazer uma marcação mais, né, mais aproximada, não vai ter espaço pro cara jogar. E um ponto que a gente batia bastante boca, Igor, é que tu falava que no segundo tempo, ao invés de colocar alguém para pifar, para auxiliar o Yuri Alberto, acabava entrando o Guerreiro e o Yuri Alberto sendo deslocado um pouco mais para trás. Agora, com a rescisão do Guerreiro, que, bom, pelo menos é um jogador que não estava agregando em nada no Inter, não faz diferença. Tem a questão ali, quanto que o Inter vai pagar para ele sair do time e tudo mais, porque tem a rescisão, mas não agregava em nada no time. Ao invés de colocar um jogador para ajudar, para colocar alguém que... O próprio Maurício, foi o Maurício que fez o gol contra o Bragantino, o Inter acaba deixando o Yuri Alberto sozinho, e a gente sabe que sozinho é muito difícil, e quando o Yuri Alberto, a bola chega nele com qualidade, ele é um jogador que faz muitos gols, ele não costuma perder tanta oportunidade, ele pode até perder uma oportunidade no jogo, mas ao mesmo tempo ele vai lá e faz o gol. Geralmente ele tem ali um por um, um gol feito para 2 errados, mas é uma média boa, é um jogador muito letal. É um jogador com muito recurso dentro da área, João. Ele vira muito. Ele teve um lance ali no contra o Corinthians, até no primeiro tempo, não lembro, que ele deu uma virada de perna direita e chutou de perna esquerda muito rápido. Ele botou na trave, a bola foi na trave. Muito rápido. Não é qualquer centroavante, um cara mais velho já não consegue ter aquela mobilidade ali. Mas a bola tem que chegar no cara. É um jogador. Essa tua jogada, esse gol que comentou do Maurício foi uma cufada dele, cara. Sim. Um passe, assim, ó, açucarado pro Maurício, sabe? E essa jogada que o Inter precisa ter. Um cara infiltrando que nem o Maurício, combinando jogada com o Yuri, cara. Os dois vão dar certo. Não tem, os dois são jogadores muito técnicos, muito técnicos. E aí tem o Tyson pra ajudar na criação também. Tem o Edenilson que vem de trás. Cara, eu acho que não tem muito segredo, na verdade, o time do Inter. O time do Inter tá bem, por exemplo, defensivamente, tá bem, desde que o Bruno Mendes entrou na zaga. Tá muito bem, os dois volantes se acertaram, mas tem que ter essa jogada um pouco mais aguda na frente, tem que ter um jogador que resolva mais os jogos pro Inter. Sim. Alguém que ajude o Yuri Alberto, que seja alguma opção além do Yuri Alberto pro Tyson ou pro Edenilson fazer uma jogada. Porque senão acaba sendo a ilha do Yuri Alberto no ataque, aí tem 2 ali jogadores muito bons armando, ou até chegando à frente, o Tyson e o Edenilson, mas falta um a mais para fechar um quarteto, a armar um pouco mais o jogo e concretizar um pouco mais as finalizações. Porque senão também fica muito fácil para a defesa sabendo, a bola vai chegar em algum momento para o Roberto. É só marcar ele que não vai ter muito o que fazer. No Bragantino, a tabela foi o Maurício chegando, tocando para o Roberto, e o Maurício também infiltrando para receber o passe de volta. Aí saiu o gol. Mas um outro ponto, o Bosquilha, que é um jogador que vinha muito bem no ano passado, aí se lesionou, teve a lesão, acho que foi no joelho, né? Ficou um bom tempo fora. Sim. E estava reclamando que se não tivesse tanta oportunidade até o final do ano, talvez pedisse para ser negociado. É um jogador que talvez possa dar um segundo tempo ali para ir recuperando a forma física e aquele aspecto de jogo que ele mostrava anteriormente. É um jogador que talvez consiga manter esse nível, porque o Tyson, a gente sabe, o Tyson ele não consegue aguentar todo o jogo, porque é um jogador com uma idade um pouco mais avançada. O Edenilson é um jogador que tem muita intensidade, então... Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o Tyson joga todo tempo, cara. Não tem como, não tá jogando mais. Todo tá tempo ele não consegue mais, cara. Ou pelo menos não com a mesma qualidade. joga. Talvez sendo um jogador para ajudar, por exemplo, sai o Patrick e entra o Bosquilha, são 3 jogadores que vão conseguir fazer essa saída de ataque do Inter, essa puxada de contra-ataque, essa armação de jogada. Porque senão o Patrick, o Patrick com certeza a gente sabe que ele não aguenta o segundo tempo mais, ele não tem esse físico mais. O Edenilson é muito intenso, então acaba chegando no segundo tempo, ele pode dar uma baixada no ritmo, mas é um jogador muito importante. E o Tyson, a gente tem essa dúvida aí se ele vai ou não conseguir aguentar os 90 minutos. Mas o fato é que o Inter precisa de alguém mais no segundo tempo, seja, sei lá, o Caio Vidal, seja aquele que veio, o sul-americano, esqueci o nome dele. Que parece Gustavo Maia. Não, o Johnny. O Palácio. O Palácio que teve a oportunidade. Cara, esse cara, o Palácios, eu não vejo ele Meu Deus. ruim assim, tipo, no sentido técnico, eu não acho. Só que eu acho. Não, cara, eu não acho.
Mas eu não acho, mas também não acho que ele não ter jogado bem no Inter até agora, não jogou. Ele jogou bem, para não falar que ele não jogou bem. Eu achei ele bem no Grenal. Foi 0x0. Acho que foi no primeiro turno, ele foi bem, ele jogou de titular. E o único jogo que ele jogou na posição que eu acho que ele tem que jogar, que era a posição do Tyson. Eu já ia falar. Ele pode jogar, pode entrar no segundo tempo, sei lá, 20 no segundo tempo, se o Tyson não tá mais, não é na pegada, bota o Palácio. Ele não é ponta, cara. Ele não é Eu já ia ponta. falar, ele já Tu jogou. não vê ele nem com característica de ponta, cara. De um drible de ponta. Ele não é, que é um jogador de drible Ofensivo, jogada assim, de parar o pé na bola. Ele para o pé na bola toda vez que ele pega a bola. Ele olha, ele levanta a cabeça. Ele era 10 lá no União Espanhola. O técnico dele deu uma entrevista e temos e falou que ele não é ponta. E o Inter bota o cara de ponta. E não aí é, não tem como. acaba colocando ele de ponta e tirando, por exemplo, uma oportunidade. É um jogador que eu gosto bastante e que tem uma idade baixa ainda, que dá para se desenvolver bastante, que é o Caio Vidal. Caio Vidal Sim. já fez boas partidas pelo Inter, óbvio, com 20, 21 anos, acho que ele tem 20 até, tu não vai ser constante em tudo que é partida se não for top de linha. Então é um jogador que tem que ir recebendo as oportunidades, vai ter um jogo que ele vai chegar na cara do gol, ele vai perder. Teve 2, 3 jogos que ele entrou na cara do gol e ele foi a estrela do Inter fazendo ali o gol da virada, o gol da vitória. Então, são jogadores que têm que ter uma oportunidade, porque volta e meia no segundo tempo falta para o Inter a ofensividade e alguém para ajudar a criação, alguém para ajudar a botar a bola na rede. O resto, o aqui que tem algumas opções. Ele tem que usar Um cara que vocês falaram antes que eu gosto é o Johnny. Eu daria, tipo, chances pro Johnny, tipo. É um jogador de Mas seleção. o Johnny não vai Não entrar. é brasileiro, é americana, mas. Mas o Johnny, na minha visão, Marco, é reserva do Dourado. Eu E do acho ele o Lindoso, primeiro os volante. dois. Eu acho ele. Eu gosto muito dele também, tá? Acho um bom jogador. É um outro jogador assim, técnico, inteligente para jogar. Eu acho importante isso, sabe? Um jogador que também pensa um pouco mais antes de fazer uma jogada. Mas eu acho que talvez pro ano que vem ele possa ter mais espaço. Não sei. Mas pro ano que vem eu acho que ele vai ter mais oportunidade de jogar no time do Inter. E falando um pouquinho gente, meio que... tipo, uma coisa do. Eu gostei muito do Kaique, tá? O zagueiro. Achei muito bem nos 2 jogos o Kaique. Bom jogador. E era da base do Santos, tava na. Não lembro o time que ele tava agora, tava no time da Europa, eu acho. E foi muito bem, bastante personalidade para jogar, cabeça em pé também, bom no jogo aéreo. Gostei dele, eu acho que mais uma contratação interessante dessas do Inter de jogadores jovens que não estavam tendo oportunidade em outros clubes da Europa. Bem o mercado, entendeu? Eu gosto do mercado também, cara. Eu acho que o mercado, até na direita, foi bem também. Acho que é o cara que agrega também esse fator psicológico. A gente tá falando antes do jogo do Inter, que dos jogadores perderem um pouco a cabeça em certos momentos. É um cara que pode, talvez, equilibrar isso. Um cara com experiência, um cara de seleção argentina há muito tempo. Talvez seja interessante ter um cara desse no elenco que o Inter não tinha há um tempo já. E que tu vê, tipo, a diferença tipo, do Inter do Grêmio. No Inter a gente fala bastante mais de cara jovem e que tem, tipo, um espaço considerável. Seja na rotação, seja titular do time. No Grêmio tá entregue os veteranos. O Bochinha falou ali antes, e eu abri aquelas escalações do Grenal da Copinha. O Grêmio realmente, eu não vejo nenhum jogador assim que eu vi muito tempo no elenco do Grêmio, assim, talvez o Elias que passou. E o Inter teve o Praxedes, teve o Caio, que jogou aquela Copinha. Teve o Mazete, que agora tá no CRB, eu acho. Teve outro jogador, teve o Cezinha, que tá no Botafogo. Acho que teve uns 6 ou 7 do Inter ali que estavam que. Mas desses pontos, ô Igor, o importante é que o quê? O Inter pode não ter aproveitado no time jogando, mas emprestou. O Grêmio tem o Elias jogando no Sub-23. Ele não tá jogando contra jogadores de nível profissional. São jogadores de categoria de base ainda. Então poderia estar sendo. Ou para mim, poderia estar jogando de titular até, dependendo. Porque se for botar o Diego Souza ou o Elias, bota o Elias. Mas poderia pelo menos estar sendo emprestado. E só um outro ponto, a gente aqui na nossa produção, o Bruno está falando. Caio Vidal, 20 anos, Johnny, 20 anos. Então são jogadores de baixa idade ainda que dá para tu... o cara se destaca em meia temporada. Se tem algum time ali da Europa que está precisando daquela posição, ele vai estar vendo esse jogador. Ele pode pagar ali 5, 6 milhões, que é uma baita de uma grana. E o mercado... O mercado ele não vai ver os jogadores que estão se destacando. Tá, podem observar. Muito mas eles difícil. não vão ver se o cara fez... o Manchester City vai vir, vai dar 30 milhões porque o Elias fez 12 gols no Sub-23. Não vai, entendeu? não vai.
Não vai. Ele vai fazer, emprestou pro Bahia, o cara fez 10 gols, tá. Cara, a vantagem disso, dessa modalidade que o Inter tem adotado, é que tu também, que nem tu falou aí, ó, João, tu empresta. O cara não vai jogar, não vai performar no elenco. Cara, empresta, segue a vida, segue a vida. Eu acho que essa vai ser a mentalidade do Inter pra um tempo agora. Cara, vai subir o jogador vai ter a chance, se não performar, vai seguir o caminho dele. E não vai ficar ali, sabe? Time sub-21, sub-23, aspirante, não sei o quê. Aí acaba que o cara não joga. A carreira do cara, o cara vai sair com 20 e poucos anos, aí já não pega um clube muito interessante pra carreira dele, porque, pô, né, que clube grande do futebol vai querer um cara de 23 anos que não jogou, só jogou na sub-23 do Grêmio? Não tem, cara, o cara não tem, sabe, escopo nenhum, a carreira do cara não decolou até agora. O Grêmio não fez grandes vendas dos jogadores promissores deles. O Everton e o PP foram para Portugal e ambos não estão bem em Portugal. Sim. Então são pontos, por exemplo, o jogador de sub-23, ele não vai ganhar ali a experiência necessária jogando contra um cara. Bota um cara para jogar, um sub-23 para jogar hoje em dia, que não tem a experiência necessária para jogar contra zagueiros ali de 30 anos, que é uma posição principalmente que tu ganha muita experiência ao longo dos anos com partidas, e daí tu aprende a cortar gramado, tu aprende como marcar um jogador. Tu não vai saber lidar contra esse tipo de situação se tu estiver jogando contra a gurizada da tua idade. E agora o Marco comentou, eu lembrei, cara, o Inter tá com 2 jogadores emprestados pro Porto, o Peglo e o Léo Borges. Cara, são 2 jogadores, na minha opinião, que poderiam estar no elenco. Poderiam estar no elenco, eu acho, do Inter. Do Inter, cara, talvez, cara, eu não sou muito fã do Peglo, assim, não vi muita coisa dele, assim, cara, era da base, do Sub-17, eu acho que o Peglo é aquela história, no Sub-17 ele tava destruindo, né, camisa 10 da seleção, não sei o quê, mas no profissional não foi bem. Cara, o Inter emprestou o cara, tá jogando no Sub-20 lá do Porto, quando vê, pode ser que consiga fazer um dinheiro com o cara ainda, entendeu? Tá no sub da Europa lá, jogando no Sub-20 pros caras, pode voltar e pode fazer um dinheiro com o cara, então acho que tá certo essa modelo. A questão é o Inter dá chance no profissional. Sim. Seja em Gauchão, ou seja até alguns jogos do Brasileiro. O Gustavo Maia é um jogador novo que simplesmente fez um gol de empate clutch time ali, aos 40 e tantos do segundo tempo. Um empate muito importante para o Inter, para quem está brigando num jogo para quem está brigando pela Libertadores, num jogo contra um adversário direto. O Brunão aqui no nosso fone aqui, ele falou que os dois, tanto o Léo Borges quanto o Peglo, eles estão com valor de passe fixado já para valor de venda. Então, só tem que cuidar essa questão, porque o Grêmio, por exemplo, é muito ruim nessa questão de passe fixado. O goleiro Léo Jardim, do Grêmio, que se destacou lá em Portugal... Eu não sei se é, João, se é fixado, mas o Inter tem a opção de compra assim do Kaique, esse dia tava tendo uma discussão. Eu achei que o Bruno tinha falado que os dois, o Léo Borges e o Peglo, tinham a opção de compra pro Porto. Sim. Acho que é assim, tá. A do Kaique, cara, se o Kaique seguir jogando assim, tem que comprar, porque o Inter acabou jogando e perdendo muitas partidas ali com o Zé... Como é que é o nome? O Zé Gabriel, que não é zagueiro, então... Cara, o Inter foi do 8 a 80 no zagueiro esse ano de uma forma que eu nunca vi, cara. Sim, o Inter arrumou o Bruno Mendes, um jogador que ninguém esperava nada. Tem que ver cara, talvez Mendes, seja um dos melhores zagueiros do campeonato hoje, jogando assim, um absurdo. O Mercado, que é um zagueiro, mais idade, mas ali cumpre uma função e tem, que a gente falou, experiência, pode jogar tranquilo. E o Kaique agora, cara. E tem o Moledo voltando, acho que em dezembro, ou só pro ano que vem, talvez o Moledo. Então, cara, do nada o Inter arrumou o zagueiro, porque no início do ano tava um desespero. Tava feio. Aliás, o Inter tem que comprar o Yuri Alberto, né? Se eu não me engano, já pagou uma parcela e tem que pagar mais 2 ou 3. Foi um valor fixado que o Inter diluiu, assim. O Inter 10 milhões de reais, eu acho. O Inter vai tirar muita grana, porque essa semana ainda saiu que o Manchester City está de olho no Roberto. A gente brinca. E o Milan também. A gente brinca bastante aí, o Igor e o Bruno falam que é um jogador de seleção, a gente diz que não tá para tanto, a gente bate muita boca em comparações com o Pedro, com o Gabigol, que são jogadores de nível muito alto de centroavantes no nível brasileiro, mas o Yuri Alberto é jogador que realmente daqui a pouquinho ele tá saindo para a Europa.
E não dá pra gente discutir isso. Porque ele é um jogador que tá muito bem no Inter, ele tá muito bem a nível nacional, e é um jogador de uma idade muito baixa ainda. Quanto Eu ao acho- Claudio Alberto na seleção, falo não agora. Do próximo ciclo é uma opção. Sim. O ciclo que começa depois dessa Copa, ele é um dos mais cotados, até porque ele está jogando muito bem, o embate dele, digamos que hoje em dia nas nossas discussões, pelo menos, como camisa 9, é o que? Da idade, ou nessa idade mais baixa, é o Matheus Cunha e o Arthur Cabral, por exemplo. São jogadores que já estão na E Europa. o Pedro. O Inter e o Pedro, sim, mas o Pedro é um cara que esteve na Europa, não foi tão bem, agora está bem no Flamengo, e também não vai ser nenhum mistério, não vai ser nenhuma uma situação absurda se daqui a pouco ele voltar para lá. Porque são jogadores que têm nível para estarem na Europa. É o que eu acho. Eu acho que eu acho que o jogador, o jovem, para ele se desenvolver totalmente, ele tem que ir antes dos 23 anos para a Europa. Desenvolver. E se ele não consegue, claro, ele não vai conseguir chegar no potencial dele, né? O que ele precisava chegar para ele se tornar um grande jogador. Foi no caso do Pedro, foi no caso do Gabigol, que bateu e voltou. E tomara que com o Yuri Alberto o Inter consiga fazer essa venda nele agora, nessa janela, para não perder o time como o Grêmio perdeu para o Cebolinha, para o PP, que eram jogadores promissores, muito mais o Cebolinha do que o PP, que se fosse antes, poderia ter ido. Eu lembro que o Cebolinha ele tinha proposta para a Premier League. E eu acho que naquele nível que o Cebolinha estava, ele ia se encaixar muito mais na Premier League do que no Benfica, em Portugal. Então O nível pós-Copa América, né? Isso, então faltou esse time, principalmente do Grêmio, e o Grêmio ainda não perdeu esse time pós do Renato, porque o Renato sempre prioriza os jogadores mais, vou lapidar o jovem, vou lapidar o do Renato, o cara tá com 25 anos, vai morrer no Brasil. E é isso. E já perdeu uns 5 milhões de euros numa proposta aí, porque o cara tá bem mais velho. Uhum. Mas, seguindo para o próximo tópico, então, agora a gente fala do Chavante, o Chavante que parecia que ia ter uma melhora ali no campeonato, ganhou do Operário, empatou com o Vila Nova e aí tomou uma lapada de 4-0 para o Vitória, que se eu não me engano estava na zona de rebaixamento até, ou estava ali na briga. Então, parece que tomou uma lapada de um time que está na mesma situação que ele, basicamente. Mas ali afundou, ali, tipo, se tinha algum torcedor com pingo de esperança, quem sabe a gente ganha tudo que é jogo e não vai ser rebaixado. Pô, acabando de estar na Série C. Não tem como. Não tem como. Eu assisti o jogo, né? Eu trabalhei no jogo e, cara, não tem mais o que fazer. Tem que planejar já 2022. Não tem como, tá? E não é planejar 2000. Vamos ficar com 5, 6, não. É 1 ou 2, no máximo 3. Pegar os mais jovens, no caso do Marcelo, goleiro, tentar ficar com os jogadores que o Grêmio emprestou, no caso do Rildo, do Patrick, são jogadores que têm qualidade, que pode jogar um gauchão, né? Mas de resto, zaga, o que era aquele Alan Dias? A torcida do Brasil vai ter trauma com o Alan Dias. Olha, nunca mais eu vou esquecer do Alan Dias, que o que ele fez contra o Vitória, meu Deus, bota no Amador, na Colônia, ninguém faz o que ele fez. O Alan Dias, ó, infelizmente, para tu ver, o Alan Dias saiu da base do Brasil, né? Aí o Brasil, ó, cuida dessa. O Brasil ganhou de 3-2 do Gramadense, sub-20, de virada no Bento Freitas. 3 gols do Léo Ferraz. Deus, Léo Ferraz é a pérola do Brasil, vai valer milhões. Bota para jogar não sei se ninguém lembra. O Léo Ferraz jogou o gauchão e botaram o Léo Ferraz para jogar. É novo, mas doía de ruim. Aí meteu 3 gols contra o Gramadense, meu Deus, titular ano que vem. É assim também, o Alan Dias era da base do Brasil e entregou. Enfim, o meu ponto é que o Brasil não consegue mais tirar leite de pedra. Esse time aí deu, não tem mais o que fazer. Leandro Camilo, Everton, não tem mais o que fazer. Agora é planejar o ano que vem. O Gerson Testoni é um técnico que aparenta ser algo que seja mais conhecido, que conhece mais futebol, o futebol atual, no caso, né? Prioriza mais a parte tática.
né, que vai tentar fazer o time jogar, né, porque os outros treinadores do Brasil eram, vamos brigar por uma bolinha, era como o Grêmio do Filipão. O Sony chegou, pegou um time que é ruim tecnicamente, está tentando fazer jogar, não deu certo. E o outro ponto, né, Bocha, o Brasil agora vai pegar o Náutico, que o Náutico oscilou bastante no campeonato, mas na última partida vinha tomando um 2-0 do Vasco e conseguiu empatar em 2-2. Então é uma equipe que vem com uma situação muito melhor que o Brasil. O Brasil, no caso, agora, como a gente vem falando, é questão de manter um pouquinho de honra e, quem sabe, fazer um pouquinho mais de pontos para não parecer que realmente só tomou pau a Série B inteira. Lá o elenco, né? Não tem mais o que fazer com esses jogadores aí. Mas é isso. Agora é um pensamento da direção para a temporada seguinte e ver no que vai dar, principalmente na questão financeira e de montagem de elenco. Mas, seguindo então para o nosso próximo tópico, final de semana de muito futsal aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas não necessariamente, mas dos times principais de Pelotas. E olha, 2 fumos, hein? Fumo gigantesco, baixinho. Primeiro um 7-1 da equipe do Rabelo em cima do Paulista, lá em Alvorada, e isso no sábado. E no domingo, a Mauge recebendo a equipe da Celemaster e tomando 6-2 em casa pela final da Taça Farroupilha. Eu tava, pra dizer bem a real, tava até vendo aqui uns lances do Paulista Rabelo agora, para entender um pouco do que foi o jogo, né? Eu acho que o primeiro tempo que eu acompanhei bastante, acompanhei todo o primeiro tempo, foi um jogo bastante parelho, né? O Rabelo, claro, tinha mais oportunidades, mas o Paulista estava bem defensivamente. A partir do segundo tempo, o time do Paulista conseguiu um empate 1-1, né? E aí quando o Paulista consegue um empate 1-1, eu achei que ia engrenar, Paulista ia conseguir melhorar, aí depois foi 2-1, 3-1, 4. Depois do 1-1, acabou desandando completamente a equipe do Paulista. E depois foi tentar o goleiro linha, mas quando tomou o 5-1, não tinha mais o que fazer. E eu achei, tipo, jogadores muito abaixo, né? Claro, o Dili não jogou, o Chau estava suspenso também. Então ficou um jogo e o Paulista ele fica muito dependente do Maurício e do Rafael Mendes, né? Mas principalmente do Maurício. E o Maurício não conseguiu jogar, principalmente. E o time do Rabelo, né? Quando a gente falou, a gente falou que o Paulista era muito favorito, né? O Rabelo não tinha alguns jogadores que jogaram esse jogo com o Paulista. Não tinha o Biano, que era o número 8, jogador que é muito rápido, perna esquerda, e não tinha o Seco, que é o número 12, que é um jogador experiente, como é o Rafael Mendes do Maurício, jogador que já jogou por várias equipes aí na Liga Nacional, né, a nível de Liga Nacional. Mas e aí ficou complicado pro Paulista, porque o Paulista não esperava esse nível de futsal do Rabelo. Então meio que surpreendeu o Paulista, como a gente já nesse tinha sentido. falado, foi 3-3 a partida, com o Paulista tendo que ir buscar o empate no jogo aqui em Pelotas, que foi a última partida do Paulista pela fase inicial, pela fase de grupos. Então, agora tu vê que já foi um 3-3 complicado com o elenco anterior, sem esses jogadores que acabaram entrando agora, que trazem muita qualidade para o time do Rabelo. Então foi um 7-1. Óbvio, eu acho que foi um pouco mais elástico do que realmente deveria ter sido o jogo. Mas o Rabelo jogou bem mais que o Paulista e então mereceu a vitória. Só que é aquilo também, né? Se eu não estou completamente louco, se o Paulista vencer de 1-0 aqui em Pelotas, o jogo vai para a prorrogação. Então não é porque foi um resultado completamente elástico que o Paulista já está eliminado. E se ganhar 1-0 tempo normal e ganhar 1-0 na prorrogação, tá classificado, né? Mas o meu ponto, eu vou cair num ponto que é mais na parte psicológica. Quando tu toma 7-1 numa semifinal, não importa se é o primeiro jogo, se é o segundo jogo, abala, sente. Eu imagino que é a semana do Paulista, os caras devem ter chegado segunda-feira para treinar com a cabeça desse tamanho, tomamos 7 dos caras, e agora o que vamos fazer? Vamos marcar o número 8 como? Vamos jogar como? Sabe? E aí aconteceu algumas coisas que aí a gente tem que analisar e não tem como analisar,
umas escolhas do Paulo, que foi de colocar o Verdun, por exemplo, que é um jogador que eu conheço pouco, é um jogador que é sub-20, que não tinha feito nenhum jogo na Série Ouro ainda, e simplesmente ele vai e jogou bom tempo, uma boa quantidade de tempo, numa semifinal que o Paulista estava perdendo e precisava criar alguma coisa Tu diferente. acaba E aí queimando fica um pouco o complicado, atleta, e né? aí os outros que te carregou todo o campeonato. Sim, Tu vai também, precisar também. deles. Por exemplo, o Sérgio pouco jogou. O Sérgio pouco jogou. O Otávio, que eu sempre falo que é um jogador com bastante intensidade, pouco jogou. Né? E aí ficou muito dependente. Rafael Almeida e Maurício, Rafael Almeida e Maurício. Não deu, porque dependeram só deles. Né? Então a parte E a psicológica do gente já sabe. Paulista vai depender muito. Depender muito. E a gente já sabe também que o Paulista conta muito com esses dois jogadores que são o Maurício e o Rafael Almeida. Então, se a gente sabe, óbvio que o time adversário ele vai olhar, vai ver os confrontos, vai ver como foi, vai estudar o Paulista e vai ver que são dependentes. E aí acaba que o Sérgio, que é um jogador que vem muito bem, o Otávio, que é muito bom, ele tem um nível muito bom assim para a equipe do Paulista. É um cara que vem no segundo quarteto, geralmente, mas que é muito bom, que chegou ao longo do campeonato e agregou bastante para a equipe do Paulista. Jogaram um pouco, aí jogou uma gurizada, e aí o time estava meio que. Já estava um pouco perdido dentro de quadra, porque já vinha perdendo, já vinha sofrendo gols. Então, ao invés de, sei lá, tu tentar, pô, meio que uma chance meio na sorte, quem sabe ir fazendo um gol e tentar buscar o empate, pelo menos, o Paulista só foi tomando cada vez mais gols e não criando o suficiente para falar, pelo menos vamos descontar, deixar um placar mais. Para não parecer que a gente tomou um sarrafo aqui. Não, o Paulista simplesmente tomou um 7-1 sonoro, que vem, como tu Conseguia falou, com a criar, cabeça né? inchada. Não conseguia criar. Porque, claro, fica muito limitado. Se tu tá sempre com jogadores. O Maurício e o Rafael Almeida. Tu já sabe como marcar. O Paulista não conseguia criar, mas o Rabelo conseguiu defender bem. O Rabelo conseguiu defender bem e basicamente anulou principalmente as partes ofensivas do Paulista, que era o jogo de pivô, e as finalizações do Rafael Almeida. Né? Então, e todo mundo sabe que o Rafael Almeida bate bem, então tem que marcar o chute do Rafael. Ele não conseguiu finalizar, não conseguiu jogar de pivô, não conseguiu jogar de ala, e o Paulista ficou meio que, né, independente. E aí surgiu, o Paulista tomou 7, mas o melhor jogador do Paulista foi o Quevedo. Porque E pode também, sair para mim, não jogou tanto, né? individualmente. Pois é, deixou um pouquinho a desejar, mas foi que tentou fazer alguma coisa, né? Não, não jogou tanto, no caso, para mim, não jogou tantos minutos, porque para mim ele jogou bem. Ele entrou, ele mudou, ele ia para cima, ele driblava, ele criava oportunidades, ele finalizou. Só que, claro, também não vai ser um atleta contra 4 que vai conseguir fazer uma diferença absurda e principalmente tirar uma diferença de 3, 4 gols que eu acho que estava quando ele começou a entrar um pouco mais frequentemente na partida. E um ponto que eu vou deixar aqui também foi a entrada do Júnior no gol, né? Que é um cara experiente, é um cara que tenho certeza que os jogadores do Paulista sentem mais confiança quando ele tá no gol, mas aí é foda, né? O cara volta de titular, aí no jogo que ele volta de titular, que é uma semifinal, o cara Mas toma 7. é Né? complicado. Então, talvez o Paulo volte com o Rodrigo, né, agora Rodrigo, sim. para esse segundo jogo, mas se o Júnior foi também, se for titular, tenho certeza que ele vai bem, ele vai bem. Se o time tá bem, ele vai bem, né? Claro, não pode acontecer, era 2 contra ele, né? Aí fica complicado para qualquer goleiro. Mas acho que o time Sim, do sim. Paulista tem boas chances ainda. Não é extremo favorito, como a gente falou antes, né? Que o Paulista provavelmente ia ganhar os 2 jogos. A gente já viu que não vai ser assim. Vai ser duro, vai ser pegado, vai ser nível desespero, como estava o jogo contra o Cachoeira, para mais, porque o time é bem melhor. O time do Cabelo é bem Sim. melhor. Então vai ser um jogo bastante disputado, vai ser lá e o Paulista não pode repetir o rendimento pífio que teve no jogo de ida. E também outro ponto agora na partida desse próximo sábado é que o Paulista não pode também entra na partida, faz 1-0 como foi contra o São José e depois já morre, beleza, já estamos fazendo o resultado que a gente precisa para levar para a prorrogação.
E contra o São José, o Paulista entrou, fez 1-0 com 15 segundos e depois tomou um 3-1. Buscar um 3-1 contra essa equipe do Rabelo, a gente já viu que é muito difícil. Um outro ponto que eu conto também vai ser importante a torcida lotar o Gigantinho, vai ser importante a torcida estar lá para apoiar, porque agora que a gente já tem uma liberação de público, a gente sabe que é muito chato quando a gente joga no ginásio do Paulista com o pessoal ali no ouvido, gritando, cantando, então é um ponto diferencial também para o Paulista, para os jogadores sentirem, pô, a gente tomou 7-1, a gente está com a cabeça desse tamanho, mas a torcida veio apoiar. 20 conto é complicado. Pô, no meu tempinho era 10 pila. E era contra a Soeva. Porra! A gente Toma conhece 7, chinês, né? A gente sabe como é a Tudo situação. subiu, pai. Eu não vou. Tudo subiu, cara. Não tem mais nada hoje em dia. Mas, continuando então também ainda com o futsal, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, a Malte recebeu a equipe da Celemaster pela Taça Farroupilha, ali, a taça de inverno da Série Ouro da Liga, no futsal feminino, e acabou tomando um 6-2. Foi um jogo meio complicado, já no início, no primeiro minuto a Malte já tomou 1-0, então foi um domínio grande da equipe da Celemaster. No segundo tempo, a Malte conseguiu equilibrar o confronto, mas teve 4-0 uma boa parte do primeiro tempo para a Celemaster. Basicamente, no último lance do primeiro tempo, a Malte descontou. E pelo menos foi um alento assim, do que, bom, estamos tomando 4-1 em casa, numa final. Primeiro jogo de final. Pelo menos dá para entrar com uma moral um pouquinho diferente do que tá com 4-0. Não ter nenhuma perspectiva, digamos assim. E aí no segundo tempo a Malte jogou de igual para igual, não foi um jogo absurdo, não foi tipo a Celemaster atropelou, jogou bem melhor, concretizou muito mais as finalizações, aproveitou as criações de jogada, mas a Malte também quando chegou na cara do gol, a goleira Amaral fez muitas defesas, a Malte acabou também chutando bola para fora, perdendo algumas oportunidades, mas a Celemaster, quando chegou, ela chegou com muita efetividade e fez os gols. E aí, é claro, quando tu tá com um ganho de 4-0, tu não precisa estar te lançando tanto no ataque, tu não precisa estar te expondo tanto. E aí a Malte teve um pouco mais a bola no segundo tempo, teve ainda no primeiro tempo para conseguir descontar, mas a Celemaster teve controle da partida já desde o início do jogo. Bastante, né, nesse enfrentamento Mauge e Celemaster, que no campeonato feminino, né, de futsal, elas se enfrentam muito. É que esse confronto, acho que ele está num nível parecido do que vinha a questão dos grenais nos últimos anos, onde o Inter podia estar numa fase melhor, o Inter podia estar, sei lá, com o elenco mais encaixado, mas do mesmo jeito, quando chegava dentro de quadra, o Grêmio, por estar vencendo, tinha bom, a gente está ganhando, de alguma maneira a gente vai conseguir ganhar. E ganhava. Ganhava de 1-0 com o gol do Léo Chu, que até sumiu do elenco. Na Mauge e na Celemaster é a mesma coisa. As atletas da Mauge entram em quadra com o pensamento: pô, a gente já perdeu os últimos, sei lá, 4, 5 confrontos. O que a gente tem que fazer de diferente? E a Celemaster entra em quadra pensando: a gente está ganhando os últimos 4, 5 confrontos. A gente vai ganhar de algum jeito. E é o que acontece. No jogo que foi ali a Mauge, na última rodada da fase de grupos, a Mauge estava ganhando de 2-1 até faltar 5 minutos de partida. E teve um tiro livre. Errou o tiro livre, a Celemaster pensou: bom, tá, elas tinham a chance de nos ganhar. Não ganharam, agora a gente vai para cima. Viraram a partida, venceram de 4-2. Agora, na final da taça de inverno, já no início da partida, já saiu ganhando. Então, não teve muito o que fazer. A equipe do técnico Maurício entrou em quadra com alguns, não desfalques, mas a Evelyn e a Dudinha, que são duas atletas muito importantes, vinham de lesão, então acabou que tiveram que jogar no sacrifício, já não jogaram toda a minutagem que elas jogam geralmente, que é necessário, e aí acabou que não teve muito o que fazer. Mas assim como a questão do Paulista, a equipe da Mauge vai agora para o confronto lá em Uruguaiana nesse próximo sábado, precisando de uma vitória tranquila ali de 1-0, uma vitória simples,
para conseguir levar o jogo para ação. Então não tá nenhum dos dois confrontos desse futsal tão decididos. O Paulista precisa ganhar e ganhar na prorrogação, 2 vitórias simples para passar para a final, e a Malgi precisa de 2 vitórias simples, tanto no confronto de tempo normal quanto na prorrogação, para ser campeão da Taça de Inverno. E aí aquilo, o jogo é jogado. Mudando a parte psicológica, entrando com mais, não digo nem mais vontade, mas entrando com um pouco mais de confiança, o jogo pode ser muito diferente. Então, a gente, depois de encerrar aqui com o futsal, eu e o Bocha principalmente, agora a gente passa para a nossa mesa rotativa, que também nem é tão rotativa assim, com o Gavião e com o Igor, para agradecer mais uma vez a participação deles. O Gavião cada vez mais presente aqui, falando, além de nos ajudar na produção, e o Igor, nosso comentarista especial aí, né? Obrigado pelo especial, amigo. Mas, cara, muito bom mais podcast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O podcast vai estar no YouTube agora, já tá desde o segundo episódio já no YouTube. E no Spotify também. Sigam a gente no Instagram, o Bochinha vai lançar o Instagram aí. Bochinha, lança o teu também. Aproveita e lança o teu também, que tá precisando dar um hype pro teu Instagram. E é isso aí, galera. Sigam a gente, acompanhem a gente. Se estiver gostando aí, comentem aí, façam. Dá um comentário de vocês, falaram bobagem. Certamente vai ter esse tipo de coisa, certamente a gente falou bobagem. Mas é isso. Abraço. Eu agradeço aí pela presença. Espero participar outras vezes aqui na bancada, aqui junto com a galera, mas vou estar sempre aí produzindo, ajudando a galera por trás das câmeras. E um outro ponto importante também é agradecer o Brunão, né? Porque o Brunão até agora ainda não apareceu aqui falando, trazendo seus ótimos comentários, mas o Brunão tá sempre, principalmente na edição e na produção, ele fica todo o tempo aqui com a gente, escutando, e hoje era ele, principalmente, que trazia as informações aqui no nosso fone, né? Pesquisando e trazendo a informação concreta para a gente não passar. Claro, opinião a gente pode falar bobagem, agora informação concreta não se briga com a notícia. Mas aí, Baixinha, encerra para nós então. Se tu estiver escutando, vou uma merda. encerrando por aqui, se a minha internet deixar, né? Se a minha internet deixar, vamos encerrando por aqui mais um episódio aí. Não esqueçam de seguir o C2, o podcast, no Instagram. Pode seguir o pai também, @Nicolas Bochinha. A gente sempre gosta de bons seguidores, né? A gente vai estar falando algumas bobagenzinhas, algumas historiezinhas que vocês vão gostar, obviamente. A gente vai encerrando por aqui e a gente espera vocês no próximo episódio.